Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje de Sociologia nós vamos falar sobre globalização e tecnologia. Vamos falar sobre esses dois movimentos muito marcantes no período atual e as suas implicações para a vida na sociedade. Então, vem junto comigo nesse aprendizado. A globalização é um fenômeno de estreitamento das relações entre os países, entre os povos. Esse movimento, na realidade, ele não é novo, apesar de hoje ele estar muito avançado. Porém, os estudiosos já detectaram ao longo da história 4 fases da globalização. A primeira fase tem como tempo o século XV ao século XVIII e é marcado pelas descobertas marítimas, pelas grandes navegações e também por parte dos europeus que colonizaram vários povos. Já a segunda fase teve início no século XVIII e se estendeu até o século XX. É marcado pela primeira revolução industrial e também pela Segunda Guerra Mundial. O que caracteriza essa fase é a ascensão do capitalismo. A terceira fase é datada do século XX, com 2 acontecimentos: a queda do Muro de Berlim e o fim, a extinção da União Soviética. E a quarta fase é datado a partir do século XXI e é marcado por uma nova ordem mundial e o domínio do capitalismo na economia mundial. O sociólogo inglês Anthony Giddens nasceu em 1938. Em seu livro As Consequências da Modernidade, que foi editado em 1991, o sociólogo vai destacar os efeitos da globalização no mundo. Giddens vai destacar 2 lados. Existem os envolvimentos locais, onde as pessoas se conectam ali dentro de uma localidade. Existem também as conexões a longa distância. Nesse caso, essas 2 dimensões elas vão ser prolongadas na modernidade. Diante disso, com esse aumento da interligação das pessoas, um acontecimento em uma determinada localidade, ele vai influenciar no mundo todo. Por isso que a globalização, de alguma forma, ela une as pessoas, mesmo quando há barreiras geográficas. Um exemplo disso são realidades locais. De repente, uma música, um artista, ele vai, de alguma forma, conseguir contagiar pessoas, mesmo a longa distância. Nas palavras de Giddens, a globalização pode ser assim definida como a intensificação das relações sociais em escala mundial, que ligam localidades distantes de tal maneira que acontecimentos locais são modelados por eventos ocorrendo a muitas milhas de distância e vice-versa. O sociólogo jamaicano Stuart Hall, ele nasceu em 1932 e veio a falecer no ano de 2014. Ele também vai destacar os efeitos da globalização na modernidade. Hall vai destacar a questão da identidade, que no caso, com a ascensão da globalização, ela vai ficar deteriorizada. Vai surgir agora, nesse mundo globalizado, novas identidades, no qual o indivíduo ele possui uma identidade unificada. Entretanto, essa identidade unificada, no qual o indivíduo ele acaba se identificando de uma forma generalizada, vai gerar também uma crise de identidade.
Zygmunt Bauman também vai destacar a questão da globalização. Ele vai entender que esse movimento da globalização, ele se potencializou a partir da questão da tecnologia, que facilitou as relações através hoje de uma comunicação online, onde uma pessoa não precisa de um tempo para se deslocar até determinado local para conversar com uma pessoa. Isso fez com que houvesse o aumento, né, da interligação das pessoas e, com isso, o aumento da globalização. Ele vai destacar o termo mobilidade como sendo um elemento importante que vai diferenciar as pessoas dentro da sociedade. Quanto maior a nossa mobilidade, maior condições teremos na sociedade. Entretanto, Bauman vai destacar que a globalização não apenas une as pessoas em relação às questões comerciais, mas também exclui, no qual pessoas, grupos que não estão dentro de uma escala mais alta na sociedade vão ter dificuldades de acessos em algumas determinadas comunicações. Analisando a vida na sociedade moderna globalizante, Bauman vai destacar que, por tentar ter espaços funcionais e homogêneos, isso vai causar danos a indivíduos. Por exemplo, a construção de parques centrais, de praças, em detrimento à desapropriação de famílias, de casas. Isso é prejudicial. O sociólogo ainda vai destacar que a questão dessa urbanização toda planejada, arquitetada, faz com que as pessoas elas passem já a viver algo que já está condicionado, ao invés de as pessoas irem construindo naturalmente a sua forma de viver e o seu habitat. Outro efeito da globalização está relacionado ao crescimento do mercado e o domínio que ele tem sobre a sociedade. Ao invés de épocas passadas que o Estado era poderoso e controlava as relações comerciais, no mundo globalizante, com a quebra das barreiras geográficas, as grandes corporações é que vão ditar as regras. Um exemplo disso é o que Bauman diz sobre a questão de muitos governos tomarem determinadas decisões pensando nos investidores, se vai favorecer os investidores para que haja realmente um desenvolvimento naquela região, sociedade. Portanto, os interesses dos investidores acaba sendo preponderante para as tomadas de decisões, mesmo nos governos soberanos. O sociólogo alemão Ulrich Beck nasceu em 1944 e veio a falecer em 2015. Ele deixou como destaque a questão dos riscos que a globalização trouxe para o indivíduo. Ele vai destacar as sociedades de riscos. Nesse caso, os riscos que eles estão falando aqui não são riscos leves, simples, não, mas são riscos graves à vida humana. Os exemplos que ele traz para elucidar o seu pensamento é a questão da bomba atômica, dos agrotóxicos, as armas biológicas. Vale lembrar que o sociólogo destaca que esses perigos, esses riscos provocados à sociedade foram provocados pelo próprio ser humano. Ele é o responsável disso. Nesse caso, essa periculosidade gera um sentimento de imprevisibilidade, isto é, não há nada muito previsível, tudo de repente pode acontecer.
O ideal de domínio da natureza, o controle e a segurança perde lugar para uma preocupação em evitar ou conter problemas drásticos da sociedade. O economista e engenheiro alemão Klaus Schwab, ele nasceu em 1938. Ele é o fundador do Fórum Econômico Mundial. Em seu livro A Quarta Revolução Industrial, editado em 2016, ele vai destacar para uma realidade de que estamos vivendo hoje a quarta revolução industrial 4.0. Na fase 4.0, a revolução industrial ela vem como consequência de vários avanços que ocorreram na história. Ele vai destacar que recursos contemporâneos contribuíram para o surgimento da revolução 4.0. São elas as tecnologias digitais, as tecnologias físicas e as tecnologias biológicas. No mundo globalizado, Schaub vai destacar que existem hoje novas formas de trabalho. Pessoas capacitadas, profissionais, que estão espalhados em várias partes do mundo, podem se conectar numa empresa, servindo de acordo com a sua vontade e o seu tempo. Outras formas de trabalho também destacadas dessa mudança proporcionada pela globalização são os aplicativos, o uso de, por exemplo, fast food e também o Uber, que fazem com que trabalhadores possam trabalhar mesmo longe da empresa originária. Como efeito dessas mudanças proporcionadas pela globalização, vai ter também a extinção de muitas profissões, como operador de telemarketing, temos também jurídicos, secretários jurídicos, árbitros de futebol. Por outro lado, surgem também novas profissões que vão ter um espaço no mercado. São esses, por exemplo, os gerentes de recursos humanos, arquitetos navais, gerentes de vendas e diretores, entre outras profissões. Schaub destaca os seguintes problemas, os seguintes alertas em relação à economia. A questão das desigualdades socioeconômicas podem aumentar, uma vez que as possibilidades de consumir e produzir bens e inovações estão atreladas a pessoas com maiores poderes aquisitivos, que vão poder investir em tecnologia. Isso vai fazer com que eles consigam ter um espaço favorável dentro desse mercado. A sociedade tende a depender do indivíduo nos projetos e nos interesses individuais. As pessoas estão perdendo o controle sobre os seus dados, sendo que eles estão agora acessíveis a bancos. E também questões éticas podem ser levantadas nas ciências, como debates relacionados à essência humana diante da inteligência artificial, até a possibilidade da engenharia genética humana.